Um dia na vida de Abed Salama, de Nathan Troll. Parte 1, capítulo 4. Abed também estava mexido. Seus sonhos para o futuro tinham sido arruinados. Desceu do ônibus e vagou pelas ruas, confuso e angustiado, abalado pelas lágrimas e pela perplexidade de Gezel. A pessoa com quem mais gostava de estar em momentos como aquele era Nahil, de modo que se dirigiu à casa da irmã e sentou-se nos degraus da entrada. Gezel estava na varanda de seu quarto, curvada sobre a balaustrada, a cabeça apoiada nos antebraços. Eles não se cumprimentaram. Nahil e Abu Wissam juntaram-se a Abed na escada. Nunca o tinham visto tão desolado. Com o intuito de consolá-lo, Nahil disse que ele encontraria outra pessoa, alguém melhor. Em seguida entrou para pôr a chaleira no fogo e voltou com a foto de uma garota da idade de Abed. Nahil perguntou se a reconhecia. Ele respondeu que nunca a tinha visto antes. "É sua prima", disse Nahil. "Prima de quem?" "Sua. Filha do irmão de Abu Wissam. Não a reconhece?" Abed examinou mais detidamente a fotografia, o que, no entanto, pouca diferença fez. Estava triste demais para perceber ou dar importância ao fato de que a jovem era bela e miúda, que tinha olhos grandes e a pele acastanhada. Mal registrou que era uma Salama. De fato, era também prima de primeiro grau de Gezel por parte de mãe. Segundo Nahil, era gentil, zelosa e boa moça. Chamava-se Asmahan. "Se quiser, podemos combinar o noivado agora mesmo." Abed estava furioso com Abu Hassan, mas também consigo mesmo. Fora uma tolice se apaixonar por um membro da família Hamdan, uma garota cujo pai desprezava o Salama. Seu pai havia cometido o mesmo erro. Abed desejava punir Abu Hassan, Gezel e a si mesmo, e, em sua angústia, era incapaz de se acalmar ou pensar com clareza. Queria apagar da memória a garota na varanda, extirpar a dor, fugir, e sua irmã estava oferecendo uma saída. Confrontado com uma proposta que mudaria sua vida, não pensou duas vezes antes de dizer sim. Abu Wissam se ofereceu para ir avisar ao irmão que Abed estava a caminho, a fim de pedir a mão de sua filha. E disse a Nahil que levasse o jovem até a casa dos pais. O pai de Abed ouviu impassível o anúncio da notícia e, sem parabenizar o filho, perguntou: "E quanto a Gezel?" Como não queria envolver o pai num conflito com Abu Hassan, Abed não revelou o que o fizera mudar de ideia, alegando apenas que não desejava mais se casar com ela. O pai de Abed insistiu. "Você foi à casa da família de Gezel e conversou com eles." Isso foi o mais próximo que alguém chegou de sugerir que Abed não desistisse da garota que havia amado por 7 anos. Ninguém lhe disse que estava agindo precipitadamente, ou o aconselhou a aguardar alguns dias. "Acabou, Khalas", declarou Abed. "Não quero me casar com ela." O pai ficou em silêncio. Passados alguns instantes, disse: "A vida é sua, a escolha é sua." Juntos, Abed, Nahil e os pais foram visitar a família de Asmahan em Dariyat as-Salam. Abu Wissam já havia conversado com o pai da jovem, que dera seu consentimento. Na sala de estar, Abed sentou-se com os pais, Abu Wissam e o pai, os irmãos e o tio de Asmahan, além de um vizinho próximo à família. As mulheres, Asmahan, sua mãe, suas irmãs e Nahil, foram para o cômodo ao lado. De acordo com o que ditavam as formalidades, o pai de Abed fez a proposta, que o pai de Asmahan aceitou respeitosamente. Em ambos os aposentos, todos proferiram em voz baixa a Fatiha, a oração de 7 versículos que abre o Alcorão.
Menos de 2 horas haviam se passado desde o momento em que Nahil mostrara a foto a Abed. No dia seguinte, Abed foi com o pai e a mãe de Asmarran ao mercado dos ourives, perto da Basílica do Santo Sepulcro, na Cidade Velha, e comprou para si um anel de prata e para Asmarran um de ouro, além de outras joias. Poucos dias depois, as famílias deram uma festa de noivado para mais de 100 pessoas na casa de Asmarran. As mulheres dançaram na sala, ao passo que os homens, sentados em cadeiras de plástico no quintal da frente, entretinham-se conversando. Quando todos os convidados estavam presentes, o pai de Abed se pôs de pé e anunciou a proposta em nome da família. Viemos aqui para pedir que sua filha se case com nosso filho. O pai de Asmarran aceitou mais uma vez, e os homens baixaram a cabeça e puseram as mãos em concha diante do rosto para recitar a Fatiha. Em seguida, parabenizaram Abed, enquanto as mulheres vibravam e aplaudiam na sala de estar. Baclavás e refrigerantes foram oferecidos aos convidados, e Abed cumprimentou todos os homens com um aperto de mão. O pai de Asmarran levou o noivo para dentro de casa. Passaram pelas mulheres, cerca de 50, entre irmãs, primas, mães, tias, avós e vizinhas, e detiveram-se diante de uma mesa, sobre a qual haviam sido dispostas 2 cadeiras. Asmarran, trajando um vestido rosa e com o cabelo arrumado num penteado glamouroso, estava de pé sobre a mesa. Abed, de terno preto, postou-se ao seu lado em cima do móvel. Uma das irmãs entregou-lhe um porta-joias com um anel, o colar, os brincos, o relógio e a pulseira de ouro que ele deveria colocar na noiva. Ela, por sua vez, poria o anel de prata no dedo de Abed, após o que eles se sentariam nas cadeiras e as mulheres dançariam ao seu redor. Quando colocava o anel no dedo de Asmarran, Abed ouviu um alvoroço. Observado por dezenas de mulheres, contudo, estava nervoso demais para procurar a origem do barulho. Era Gezel. Havia se retirado correndo do aposento, banhada em lágrimas e com 2 primas no encalço. A porta de um quarto se fechou com estrondo. Abed não a tinha visto sair. Até aquele momento, não sabia sequer que ela estava ali. Do contrário, talvez também tivesse ido atrás dela. Com receio de que sua família suspeitasse de que ainda estava apegada a Abed se ficasse em Gaza, Gezel sentira-se compelida a comparecer à cerimônia e afetar uma indiferença estoica. No entanto, tinha dado um escândalo diante de todas as mulheres, desfazendo-se em lágrimas tão logo Abed adentrou a sala. Quando ele estava no alto da mesa, suas primas sussurraram-lhe ao ouvido que ela não deveria deixar transparecer o sofrimento. Abed, então, pôs o anel no dedo de Asmarran e ela retirou-se correndo. Gezel ficou noiva algumas semanas depois, aceitando a proposta de um jovem do Fatah que morava numa casa vizinha. Numa das velhas cartas que escrevera a Abed, ela havia declarado que, de todos os habitantes de Anata, aquele homem era quem ela mais odiava. Sua amiga, Kulu, aconselhou-a a dar outra chance a Abed. Não era tarde demais. Abed estava apenas noivo, não casado, de modo que ainda podia mudar de ideia. Os dois haviam passado tanto tempo juntos que Gezel não deveria perder a esperança. O homem que a pedira em casamento, muito embora fosse um professor de matemática inteligente e educado, não era quem ela queria e, portanto, estava longe de ser o par ideal. O irmão de Kulu, que era amigo de Abed, relatou-lhe a resposta de Gezel. Ela havia resolvido aceitar a proposta não pelo caráter do vizinho, e sim por seu intelecto. De todo modo, Abed havia se comprometido, e ela não poderia tê-lo de volta. Ele afirmou que ela era como uma irmã. Calas, estava tudo acabado. Ao longo dos anos,
Abed pensou muitas vezes em como tudo poderia ter sido diferente. Se ao menos Gezel tivesse dado ouvidos a Kulon, se ao menos alguém lhe tivesse dado o mesmo conselho, o rompimento de um noivado não era um escândalo. Pelo contrário, acontecia o tempo todo. Se ele e Gezel reatassem o relacionamento, todos teriam entendido, até mesmo Asmahan e os pais dela, que sabiam dos laços entre os dois. Ele também culpava Nahil, que não deveria ter lhe mostrado a foto de Asmahan, propondo que desse uma chance para outra garota. No estado em que ele estava, teria concordado em se casar com qualquer uma. Ao seu ver, a irmã se aproveitou de sua vulnerabilidade. Foi só 2 décadas mais tarde, quando Gezel já era mãe e ele e Haifa criavam os 2 filhos, que Abed soube quem era o verdadeiro culpado. Tomava um café com Abu Hassan do lado de fora da siderúrgica em Anata. O pai de Gezel contava uma história antiga. Ao chegar ao final do relato, Abu Hassan sorriu satisfeito. Abed adorava aquele sorriso. Tio, quero lhe perguntar algo que está me consumindo. Lembra-se de quando pedi Gezel em casamento? Lembro. Você nunca voltou. Quero que o senhor saiba por quê. Abed contou o que Laila tinha dito. Abu Hassan ergueu-se revoltado da cadeira. Eu disse isso? Eu jamais disse isso. Vou ter uma conversa com a Laila agora mesmo. Abed não ficou surpreso. Já suspeitava que Laila tivesse mentido. Agora que Abu Hassan confirmava, sentiu uma ponta de remorso. Havia permitido que o orgulho arruinasse a vida de Gezel e a sua própria. Se tivesse procurado o pai dela, teriam ficado noivos e se casado. Abed, tentando tranquilizar Abu Hassan, disse que aquilo não importava mais. Não era o que o destino havia reservado para eles. Abed e Asmahan casaram-se 1 ano após o noivado. Apesar de Abed ter ficado noivo primeiro, o casamento de Gezel aconteceu antes. Os 2 se viam com razoável frequência em Anata e, embora não se cumprimentassem, o rosto de Gezel corava de tal maneira nesses momentos que Abed podia notar a mudança de cor, mesmo que ela estivesse passando de carro. Quando ela o encarava diretamente, Abed entrevia em seus olhos tristes uma acusação, que permanecia ali, mesmo tanto tempo depois de terem terminado e constituído suas famílias. Fora ele o responsável por condená-la a viver daquela forma, por destruir a vida que haviam planejado juntos. Capítulo 5. Tanto Abed como Gezel se casaram em 1993, ano em que Israel e a OLP assinaram os Acordos de Oslo, que puseram fim à intifada e levaram à formação da Autoridade Palestina, a Sulta, com sua soberania limitada nas áreas mais populosas de Gaza e da Cisjordânia. Gezel e o marido trabalhavam no Ministério da Educação da Sulta em Ramallah. No fim do 2º semestre de um dos anos seguintes, Abed fez uma visita ao escritório de Gezel. Seu sobrinho, prestes a se formar no ensino médio, estava se preparando para os exames finais, os Taljiri, e passara recentemente por uma cirurgia na Jordânia em razão de um tumor cerebral. A operação, embora bem-sucedida, havia comprometido gravemente sua visão, o que os médicos acreditavam que melhoraria com o passar do tempo. No momento, porém, o rapaz não enxergava bem o bastante para realizar os Taljiri. A irmã de Abed lhe pedira que averiguasse se haveria a possibilidade de aplicação de uma prova adaptada. Abed foi a Ramallah e ligou para o ministério de um telefone público na praça da Torre do Relógio. Uma secretária lhe passou o número do Departamento de Saúde Escolar. A voz que atendeu o telefone lhe soou familiar. Olá, marhaba, disse a voz feminina. Ele não respondeu. Aham, alô? Repetiu a mulher. Só um instante, respondeu Abed. Eu conheço você. Com quem falo? Perguntou ela.
Abed fez uma pausa. Gezel? Sim, respondeu ela devagar, antes de reconhecê-lo também. Ah, Abed. Os dois não se falavam desde o dia da conversa nos degraus da YMCA. Preciso conversar com você sobre meu sobrinho. Onde fica seu escritório? Chegou ao edifício poucos minutos depois e uma recepcionista lhe indicou o departamento de Gezel. Havia um escritório vazio e um homem ocupava o segundo. Gezel tinha ido ao banheiro, disse ele, e não demoraria. Abed podia esperar ali mesmo. Quando ela apareceu, por fim, seus olhos estavam inchados e vermelhos. Era evidente que havia chorado. Outro funcionário entrou no escritório, aumentando a tensão e a formalidade constrangedora. Abed pediu desculpas por incomodá-la e descreveu a situação do sobrinho. Podia ver que ela estava sofrendo em sua presença, gaguejando a princípio e, depois, falando com evidente dificuldade. No entanto, prometeu que faria o possível para ajudar o garoto. Abed sentiu-se mal por tê-la deixado desconfortável. Também havia subestimado o impacto que o encontro teria sobre si próprio. Apressando-se em encerrar o assunto e partir, agradeceu e explicou que não poderia voltar ao ministério. Ela deveria entrar em contato com os pais do menino. Depois do encontro, Abed viu-se pensando dia e noite em Gezel. Sua inquietação era óbvia para todos ao seu redor, inclusive Asmahan. A questão não era que não amasse a esposa. Asmahan era bonita, gentil e atenciosa, além de excelente cozinheira e mãe dedicada à filha, Manolha, a quem chamavam Lulu, nascida 1 ano e meio após o casamento. Sua mãe e suas irmãs também adoravam Asmahan, que consideravam uma esposa ideal. Não importava, porém, o quanto sua família a elogiasse. Ela não era o suficiente. Abed queria mais que uma mãe zelosa, uma cozinheira de mão cheia, até mais do que beleza. Asmahan era boa esposa e companheira, mas não era uma paixão. Abed sentia que havia herdado os fracassos do pai, que também perdera a chance de se casar com sua alma gêmea e terminara com uma mulher a quem era incapaz de amar da mesma forma. Assim como ele, o pai estava satisfeito com o casamento, mas não era feliz. Sempre vira os pais como opostos. O caráter dele, tão forte quanto o dela, se mostrava frágil. Seu relacionamento com Asmahan era igual. Ela parecia incapaz de tomar mesmo a mais simples das decisões. Não importava o que Abed perguntasse. A resposta era sempre uma variação de como você preferia. Teria sido tão diferente com Gezel? Abed não conseguia deixar de pensar. Nada daquilo, porém, era culpa de Asmahan. Volta e meia ele precisava se lembrar. Ele havia feito a escolha, e não o contrário. Ela era inocente e chegava mesmo a demonstrar empatia pelo desejo de Abed por Gezel, tema que debatiam abertamente. Se alguém mencionasse o nome de Gezel, Abed se fechava em si mesmo. Quando uma história de amor era contada ou a família assistia a um filme romântico, os pais e irmãos de Abed logo olhavam para ele em busca de sua reação. Asmahan fazia o mesmo. Torço para que chegue o dia em que você diga que me ama mais do que a Gezel, disse ela, certa vez, em tom sincero, sem nenhuma amargura. Abed sentia-se atormentado pela culpa. Asmahan não merecia ser tratada daquela maneira, como um objeto de que o marido tentava se esquivar. Ele permanecia o máximo de tempo possível fora de casa. Deixara o ramo da construção civil e assumira 2 empregos, um na companhia telefônica israelense, a Bezek, e outro como cozinheiro em Ascadinha, um restaurante situado em Sheikh Jarrah, cujo nome homenageava a nespeira que adornava o salão. Trabalhava até o meio da tarde na Bezek, onde supervisionava uma equipe de técnicos responsáveis pela manutenção de linhas telefônicas em toda a Jerusalém Oriental, de Dar Yad Assalam à Cidade Velha,
do campo de Shuafat ao Monte das Oliveiras. Ao chegar do trabalho, tomava um banho rápido, trocava de roupa e partia para o restaurante. Só voltava depois da meia-noite. Ao fim do expediente, saía com Midhat, chefe do Ascadinia, de quem se tornara amigo. Midhat o havia ensinado a cozinhar, promovendo-o de lavador de pratos a sous-chefe num intervalo de poucos meses. Os dois passeavam pelo Tayelet, o calçadão construído num terreno que Israel havia confiscado de Jabal Mukaber, onde se deleitavam com o frescor da noite e a vista deslumbrante da cidade velha, com a cúpula dourada do domo da rocha iluminada no centro. Em outras ocasiões, iam a Mushara, um bairro próximo ao portão de Damasco, e compravam caec, pães de gergelim em forma de rosca, recém-saídos do forno para repartir com os companheiros de cozinha. Por mais tarde que Abed voltasse, Asmahan sempre o esperava com o jantar pronto. Era a única hora do dia que tinha para estar com ele. Abed, por vezes, arruinava até mesmo aquele momento, chegando em casa acompanhado de Midhat. Ainda assim, ela o servia com a habitual presteza pratos de maklubá, musakan ou mansaf. Abed reconhecia que aquela vida era terrível para Asmahan. Ela, por sua vez, sofria em silêncio e raramente se queixava. Depois do nascimento da segunda filha, Fátima, apelidada de Fufu, Abed começou a cogitar ter outra esposa. A lei jordaniana, que continuava em vigor nos tribunais de família de Jerusalém Oriental, lhe permitia ter até 4. Nenhum dos homens de sua idade ou da geração de seu pai tinha mais de uma esposa, e ele, sem dúvida, enfrentaria forte resistência. Talvez até ostracismo por parte das mulheres de Anata, que não gostariam que seus maridos e filhos seguissem o exemplo. Contudo, estava disposto a pagar o preço. Precisava desesperadamente de uma mudança. Casar-se com Asmahan havia arruinado a vida de ambos, bem como a de Gezel. Talvez merecesse ser punido pelo erro que cometera, mas não para sempre, pensava. Abed nunca considerou a possibilidade de se divorciar. Até onde fosse possível, não queria prejudicar Asmahan, e o divórcio a obrigaria a voltar para a casa dos pais, ou, caso se casasse de novo, viver longe das filhas. Seu plano era que ela se mudasse com as meninas para a casa da família, onde ele continuaria a sustentá-las, e que a nova esposa ficasse com a casa de Dahiyat as-Salam. Ele passaria 3 noites por semana com Asmahan e 4 com a segunda mulher. A ideia não agradaria a Asmahan, mas ela tampouco estava feliz com a atual situação. Nenhum dos dois estava. Abed mencionou a ideia diante dos pais de Asmahan, que pensaram se tratar de uma brincadeira. Debateu-a com Asmahan, que parecia seguir a máxima das mulheres mais velhas de Anata. Dê ao homem muitos filhos, e ele nunca a deixará. Acabara de dar à luz a terceira filha do casal, 3 anos e meio depois da primeira. Abed lhe disse que queria dar um tempo. Estava trabalhando em jornada dupla, com uma criança pequena, um bebê e uma recém-nascida em casa para sustentar. 1 ano depois, porém, Asmahan telefonou do consultório médico para anunciar que estava grávida de novo. Abed devolveu o telefone do Ascadinia ao gancho e atravessou furioso a cozinha, passando direto por Midhat, que perguntou o que havia ocorrido. Você não vai acreditar, exasperou-se. Basta um espirro para fazer aquela mulher engravidar. Mais ou menos na mesma época, Abed começou a enfrentar problemas no trabalho. A Bezek estava demitindo muitos de seus funcionários palestinos que possuíam documentos de identidade verdes da Cisjordânia. Ainda que Abed fosse competente e valorizado por seus superiores, seu emprego parecia ameaçado. Além de um indesejado portador de uma identidade verde,
ele estava longe de ser um funcionário exemplar do ponto de vista de uma estatal israelense administrada por um ex-comandante da Cisjordânia. Em companhia de colegas palestinos, referia-se a Givat Shaul, o local onde estava a sede da Bezek em Jerusalém, como Den Yassin, o vilarejo palestino sobre o qual o prédio havia sido construído e onde um notório massacre fora cometido pelas forças paramilitares sionitas em 1948. Toda a sua equipe fazia o mesmo. Quando designado para realizar um trabalho na casa de um colono em Sheikh Jarrah, ele havia se recusado. A ameaça a Abed e aos demais funcionários com identidades verdes era, na verdade, parte de um processo mais amplo de expulsão dos palestinos da Grande Jerusalém. Os acordos de Oslo deveriam vigorar por um período provisório de 5 anos, ao fim dos quais se entabulariam novas negociações a respeito de todos os principais assuntos, entre eles o status de Jerusalém. Antes que isso ocorresse, era do interesse de Israel enfraquecer a reivindicação dos palestinos sobre a cidade, reduzir sua presença, expandir os assentamentos judaicos e fazer da anexação de Jerusalém Oriental um fato irrefutável. Com isso, a emissão de alvarás de construção e autorizações de entrada para palestinos foi dificultada. Casas foram postas abaixo, portadores de identidades verdes expulsos, postos de controle implementados da noite para o dia. Milhares de palestinos que moravam nas partes anexadas de Jerusalém e possuíam carteiras de identidades azuis, que proporcionavam uma liberdade de deslocamento consideravelmente maior, tiveram sua autorização de residência revogada. O irmão de Abed, Nabel, era casado com uma portadora de identidade azul de Dadriat as-Salam. Como a de Nabel era verde, ele não podia morar nas áreas anexadas a Jerusalém, de modo que o casal vivia em Anata. Contudo, para que a esposa de Nabel não perdesse o documento e a autorização de residência em Jerusalém, precisava manter um apartamento em Darriat as-Salam. De tempos em tempos, Israel enviava fiscais para verificar se ela de fato estava morando lá. Os habitantes do bairro, que conhecem tanto os fiscais como os seus veículos, desandavam a fazer ligações tão logo avistavam um deles. Quando recebia um desses telefonemas, a esposa de Nabel saía às pressas para o apartamento. Pelo crime de morar com o marido a poucos quilômetros de distância, poderia ser apartada do restante da família e da cidade onde havia nascido e crescido. O esforço de afugentar cidadãos palestinos de Jerusalém obrigou Midhat, o amigo de Abed, a deixar o Ascadínia. Proveniente da Jordânia, ele não possuía sequer uma identidade verde, e as novas medidas tornaram impossível passar ao largo do escrutínio de Israel. Aceitou então uma proposta de emprego como chefe de cozinha de um hotel em Ramallah, onde conheceu um sujeito que, através do contato com o cônsul-geral americano, facilitou-lhe a obtenção de um visto para os Estados Unidos. Lá, Midhat tornou-se um pequeno comerciante de sucesso e jamais olhou para trás. Os únicos palestinos que gozavam de acesso livre a Jerusalém e não corriam o risco de serem expulsos eram os que tinham cidadania israelense. Não precisavam se preocupar com a chance de perder a autorização de residência caso fossem estudar no exterior ou viver com o cônjuge numa cidade vizinha, como Anata ou Belém. Muitos homens em Anata começaram a falar em se casar com palestinas de 48, como eram chamados os cidadãos que haviam permanecido na porção da Palestina que se converteu em Israel em 1948. Alguns dos colegas de Abed da Bezek nutriam a esperança de que isso os ajudasse a manter ou reaver o emprego. À época, os cônjuges dos palestinos de 48 conseguiam obter a cidadania ou um visto permanente com bastante facilidade. Apenas 2 anos depois, Israel tornaria isso praticamente impossível. Abed tinha um amigo beduíno
que arranjara recentemente uma segunda esposa com cidadania israelense. Como conhecia muitas famílias palestinas de 48 no norte, ele se ofereceu para ajudar Abed a encontrar sua segunda esposa. Mesmo que o casamento não desse certo, disse, ao menos ele teria uma identidade azul. Abed considerou a ideia. Um casamento naqueles termos lhe ofereceria segurança no emprego e lhe permitiria manter uma conexão com Jerusalém, a despeito de qualquer novas restrições que Israel viesse a impor. Avaliava uma segunda união, sobretudo em termos utilitários, embora admitisse a si mesmo que também queria se sentir menos preso. Abed discutiu o assunto com Asmahan e os pais dela, e, como se tratava de uma forma de manter seu emprego, nenhum dos três se opôs. Acompanhado do amigo beduíno, Abed foi então para a Galileia a fim de se reunir com os pais de noivas em potencial. Nessas conversas, admitiu ter filhos, mas alegou ser divorciado. A terceira família era de uma cidadezinha do norte de Nazaré, chamada Kufcana, onde Abed trabalhara por algum tempo numa fábrica. O nome da jovem era Jamela, Bela. Abed não a achou especialmente atraente, mas ficou impressionado com sua firmeza e independência, características que representavam um alívio em relação a Asmahan. Além disso, simpatizou de imediato com os pais da jovem, sobretudo com o pai, e os dois se comprometeram no mesmo dia. Pouco depois, a irmã gêmea de Jamela casou-se com um homem de Belém, cuja identidade também era verde. Como a lei israelense proibia a poligamia, Abed teria que comprovar ao cartório de Nazaré que era divorciado para se casar com Jamela. Mera formalidade, assegurou a Asmahan. Eles se divorciariam no cartório na rua Salah Hadin, em Jerusalém, e se casariam de novo, ali mesmo, dias depois, quando ele voltasse de Nazaré. O juiz de Jerusalém compreendeu o arranjo e fez questão de demonstrar seu incômodo, mas se viu obrigado a cumprir a lei e autorizou o casamento. O passo seguinte era planejar a cerimônia, sem a qual os dois, embora legalmente casados, seriam considerados apenas noivos. Abed começou a criar desculpas para adiar o compromisso. Tão evidente quanto o amor de Jamela por ele era o fato de que o sentimento não era recíproco. Quando ela pegava sua mão e o beijava, ambos sabiam que o coração dele estava em outro lugar. A perspectiva de se divorciar pouco depois de obter a carteira de identidade azul começou a parecer repugnante a Abed. Ele não revelara à família de Jamela que se casara novamente com Asmahan, e, quanto mais tempo passava com eles, pior se sentia por tê-los enganado. Seus sogros, que haviam reservado uma parte do próprio terreno para a filha e o novo genro, queriam que ele iniciasse a construção de uma casa, tão logo obtivesse o documento. E já haviam inclusive começado a comprar a mobília. Abed não via como sustentar a relação. Dizer a verdade era impensável, mas prosseguir com a mentira também. Começou a postergar suas idas a Kufcana, as quais, de todo modo, haviam ficado mais difíceis. Era o outono de 2000 e iniciava-se a segunda intifada, que em nada se assemelhou à primeira. Se antes se tratava de uma verdadeira revolta popular, com grandes protestos, greves gerais, boicotes e atos de desobediência civil, agora a coisa não demorou a ser militarizada. Já nos primeiros dias, Israel disparou mais de 1 milhão de balas, grupos armados palestinos reagiram, e a participação popular tornou-se quase impossível. O estopim do levante foi a provocativa visita de Ariel Sharon, defensor dos assentamentos e ex-ministro da Defesa, à mesquita de Al-Aqsa. Diante dos protestos, Israel respondeu com violência, matando 4 palestinos desarmados e ferindo cerca de 200. Muitos deles provenientes de Anata e do campo de Shuafat. Em termos mais amplos, a nova intifada foi o ápice de anos de frustração com os acordos de paz de Oslo,
que não haviam proporcionado aos palestinos nem liberdade, nem independência, nem o fim da ocupação. Tampouco detiveram a expansão dos assentamentos, cuja população crescera mais de 70% desde a assinatura dos primeiros compromissos. A rigor, os acordos haviam contribuído para o objetivo de Israel de se apossar da maior extensão de terras e com o menor número de palestinos possível. Os acordos dividiram a Cisjordânia em 165 ilhas com soberania limitada, cada uma delas rodeada por um mar de controle israelense. Presos nessas ilhas e vigiados por forças de segurança da AP subservientes a Israel, os palestinos ironizavam a impotência de sua autoridade. A sulta, chamando-a de salata, salada. A revolta fez com que um grande número de tanques das FDI invadisse as ruas das cidades palestinas, incluindo a capital administrativa da sulta, Ramallah, onde a sede do governo foi cercada por Israel. Os civis temiam por sua segurança, e até mesmo os palestinos de 48 sentiam-se ameaçados. No início da intifada, saíram às ruas em solidariedade aos territórios ocupados, ao que o exército israelense respondera abrindo fogo. 12 cidadãos palestinos foram mortos, entre eles um jovem de 19 anos de Kfar Cana. Centenas compareceram ao funeral e se manifestaram contra a polícia. Em toda a Galileia, palestinos de 48 bloquearam estradas, atearam fogo a pneus e atiraram coquetéis Molotov. Uma comissão nacional de inquérito encarregada de apurar os protestos, conhecidos pelos israelenses como manifestações de outubro de 2000, concluiu que o emprego de atiradores de elite e armas de fogo contra cidadãos não-judeus foi injustificado. Com as rigorosas restrições de circulação impostas por Israel, tornou-se difícil para Abed sair de Anata. Antes da intifada, ele e Jamela haviam aventado a possibilidade de viverem juntos em Ramallah, ao menos até que pudessem se mudar para Kfar Cana. Agora, a ideia tornara-se impensável. O último lugar em que os pais de Jamela queriam que a filha morasse era a Cisjordânia. Tinham ouvido falar do fechamento dos acessos às cidades, dos helicópteros que haviam disparado mísseis contra prédios em Ramallah e dos tanques que alvejaram cidadãos palestinos em Beijala, ao sul de Jerusalém. Os dois presumiram que Abed havia diminuído a frequência das visitas em razão das dificuldades de entrar em Israel, o que era apenas, em parte, verdade. Funcionava também como uma forma de evitar o sentimento de culpa. Tornara-se doloroso demais sustentar a farsa diante de Jamela e, com o passar do tempo, ficava cada vez mais difícil ignorar as diferenças sociais e políticas entre eles. Abed respeitava Jamila e sua família, mas não gostava da maneira como os palestinos de 48 viviam. As interações sociais, os trejeitos, o hebraico que se entremeava em sua fala. Pareciam-se demais com os israelenses, mesmo em lugares como Kfar Cana, que Abed considerava menos corrompida que outras cidades palestinas de 48. Em certa ocasião, a caminho de Tiberíades, Jamela apontou o uniforme de um soldado e declarou que achava o traje estiloso. Estiloso? Abed mal podia crer no que acabara de ouvir. Você considera estiloso o uniforme que está disparando contra nós na Cisjordânia? Perdão, desculpou-se ela. Não pensei antes de falar. Você é palestina. Não pode dizer uma coisa dessas. Indignou-se Abed. 9 meses após o início do relacionamento, Jamela sofreu um acidente de carro. Ninguém contou a Abed. E suas visitas haviam se tornado tão raras que ele só apareceu mais de um mês depois do ocorrido. Jamela já tinha recebido alta do hospital e convalescia em casa quando disse à mãe que não podia continuar com Abed. Ele passara semanas sem perguntar por ela. Como poderia confiar nele? Abed sentiu-se aliviado com a separação. Poderia, enfim, parar de fingir. O divórcio foi concedido sem demora. Como o casamento não tinha sido celebrado
e os dois jamais haviam passado a noite na mesma cama, a união não fora consumada, constituindo um jawab bidun dukul, literalmente, casamento sem entrada. Os pais de Jamela não guardaram rancor. O ex-sogro gostava tanto de Abed que se ofereceu para apresentá-lo a uma sobrinha, em suas palavras, educada e bonita, que vivia numa cidade próxima. Contudo, Abed havia aprendido a lição. Não valia a pena partir um coração em nome de uma carteira de identidade azul.